Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Sim, vai ter vídeo sobre este jogo, apesar de um detalhe muito importante que explica o fato desse vídeo não ter saído, por exemplo, às 9h30, quando o jogo deveria ter acabado. Eu não vi. Literalmente, eu não vi o jogo entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, porque um parente meu resolveu se casar agora, neste dia, onde tem literalmente um Atlético Mineiro e Cruzeiro no mesmo momento, né? Cara, eu fiquei bem frustrado, você ver pela verdade, né? E assim, teve uma cerimônia depois, né? Pra os salgadinhos, tudo isso pra comemorar. E era um lugar tão isolado que não tinha internet, né? Eu só fui ver o resultado do jogo mesmo há meia hora atrás, né? Quando o carro que estava me trazendo de volta chegou numa zona ali onde tinha Wi-Fi, mas de qualquer maneira, assim, eu não fico totalmente surpreso com esse resultado por alguns motivos. O primeiro deles, o Cruzeiro, ao meu ver, está melhorando em termos de elenco, né? Por mais que não seja aquela maravilha, não é um elenco de primeira prateleira do futebol brasileiro, melhoras existem e a gente está vendo um time que pode sim ser mais competitivo nessa temporada. O quanto? Talvez ali no meio de tabela um pouquinho para cima, dependendo da qualidade do trabalho tático, pode quem sabe ir até além. E segundo, o trabalho do Filipão, ele é bom em fazer um time que executa bem o trabalho de transição, ligação direta e só. Ele não é um cara que sabe trabalhar o jogo para perfurar defesas com bloco baixo como o Cruzeiro se apresentou. O Cruzeiro respeita a superioridade de elenco que o Atlético tem, que é um elenco obviamente superior, tem o Hulk, Paulinho, Gustavo Scarpa, você tem também ali o Zarate que sai machucado, né? O grande problema do Zarate é isso, é um super jogador, mas como se machuca com facilidade, né? E assim, o Atlético tem um elenco melhor, mas taticamente um time pobre na hora de romper defesas de bloco baixo, entende? É sempre aquela velha história, né? Tipo, se o time adversário parte para cima do Atlético, é mais agressivo, aí o jogo encaixa, porque o Filipão gosta desse jogo de armação rápida, de transição, ligação direta, e assim, na hora que tem que jogar o Atlético ditando o ritmo do jogo, dando as cartas, a dificuldade é enorme. A gente vê como o Atlético tem dificuldade em perfurar as defesas adversárias, e aí contrata o Gustavo Scarpa na expectativa dele ser o cara que supre um pouco da falta de criatividade tática na hora de propor o jogo, porque de fato ele tem um passe melhor, mas eu não acho que o Scarpa vai render da maneira que o Filipão escalou, jogando ele pelo lado esquerdo do campo, né, muito pelo lado. Ele é um meio-campista, ele gosta de jogar mais centralizado, ele tem que distribuir mais o jogo pelo meio. Aí ele vai conseguir ter uma visão melhor. Você deixando ele isolado pelo lado, nossa, é um uso péssimo no jogador. E eu não sei como que o Filipão vai usar ele com o passar do ano. Se vai ser desse jeito, né? Que assim, além de ser do lado esquerdo, um lado que ele tá menos acostumado a jogar. Ele já chegou a jogar pelos lados no Palmeiras, mas pelo lado direito, né? E aí ele tem assim um uso melhor do jogo pelo lado direito, né? Mas para mim, a melhor maneira de usar o Gustavo Scarpa é pelo meio, né? E assim, muitos erros de decisão e um Cruzeiro que entendeu exatamente o que tinha que fazer e acabou ali no finalzinho da partida conseguindo marcar os 2 gols. Eu acompanhei a partida pelo SofaScore, né? Porque eu não conseguia, eu podia usar uma TVzinha lá na igreja, evidentemente, né? E nem no caminho ali eu tinha como, senão eu ia destruir os créditos do celular. Os dados ali tem outros usos para eles também, né? Porque assim, quem já usou vídeo ali quando tá andando na rua, no ônibus, né? Você consome os dados de uma maneira inacreditável, né? Então, assim, eu tive que olhar pelo gráfico do SofaScore, tá muito, assim, básico hoje, né? Tipo, não tinha lá aquele gráfico de base, nem estatísticas, então, eu tava completamente às cegas, mas, assim, eu via, assim, a reação das pessoas, tudo isso, dava para entender um Atlético muito burocrático, difícil de conseguir penetrar na defesa, e para mim isso é um sinal muito negativo, né? Porque o Atlético vai precisar jogar bem contra esse tipo de equipe, entende? Contra um Cruzeiro, contra as equipes que vão lutar na parte de baixo, e é sintomático. O Atlético consiga jogar bem contra o Flamengo, contra essas equipes da parte de cima, na hora de enfrentar as equipes da parte de baixo, esse sofrimento todo, né? Acho que no segundo turno do último campeonato, na hora de enfrentar times que lutavam contra o rebaixamento, o Atlético deixou muitos pontos pelo caminho que custaram o título. Então, assim, o Filipão é um técnico que tem muitas qualidades, do poder da amizade, é um cara ali que une o grupo muito bem, dá uma mentalidade muito competitiva, mas taticamente aí eu acho que ele é um cara que sempre ficou assim, atrás de muita gente, né? Que ele, a meu ver, em 2002 não era o melhor técnico da Copa, mas ele aquele negócio, aquele grupo de jogadores com a mentalidade dele funcionou. Mas a verdade é que em 2014 a gente já viu que não dava sempre para ser daquele jeito. Então,
é uma situação assim, o Atlético nessa derrota pode usar isso para se fortalecer e entender que, olha, esse 2-0 é um sinal do que a gente tem que melhorar, ou vai continuar com esse mesmo roteiro o ano todo, e para mim isso é perigoso, não só se tratando do Brasileirão, como na Libertadores, porque na Libertadores, na fase de grupos, ou seja, até mesmo nas fases iniciais de mata-mata, se o Atlético passa da fase de grupos, eles vão enfrentar times que eles vão ter que ditar o ritmo do jogo, que vão ter que propor, e isso para mim é um grande problema quando se trata do jogo do Luiz Felipe Scolari. Hoje contra o Cruzeiro, um desastre nesse aspecto, mal montada a equipe, jogou mal, e no final é isso, 2-0 para o Cruzeiro, o resultado é muito merecido para a Raposa, jogaram melhor, entenderam melhor a partida, e assim, o Atlético Mineiro precisa de ajustes e precisa dar uma melhora rápida aí nesse jeito de jogar contra esses blocos baixos, porque senão vai sofrer na temporada e vai dar brecha para os concorrentes. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.